Imagina tentar dirigir por uma rodovia toda sinuosa, à noite, a 120 quilômetros por hora, e de repente baixa uma neblina pesada. Aquela neblina que não dá pra ver absolutamente nada à frente do capô, né? Exatamente. O instinto humano imediato é tipo entrar em pânico, pisar fundo no freio e tentar desesperadamente encontrar alguma sinalização, sabe, para dar sentido àquele caos repentino. O que descreve perfeitamente assim o conceito militar da névoa da guerra, porque quando um conflito armado explode, a clareza é a primeira vítima. Com certeza. As informações chegam distorcidas. Pois é, as narrativas se chocam, os vieses tomam conta e a capacidade de tomar decisões racionais simplesmente despenca. E o nosso esforço na análise de hoje é justamente fazer o oposto disso. É afastar essa fumaça das manchetes apocalípticas e focar estritamente na mecânica dos fatos que estão moldando esse momento exato. Isso. E, bom, para situar quem nos ouve, estamos em março de 2026. E o Oriente Médio está no centro de um conflito brutal que já dura 3 semanas. E a quantidade de ameaças diárias é tipo avassaladora. Uhum. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa. Então, para tentar dissipar essa neva, a gente cruzou uma montanha de dados muito diferentes. Desde relatórios geopolíticos sobre a Ucrânia, até artigos detalhando a infraestrutura de energia no Golfo, sabe, a página da Wikipedia sobre a Terceira Guerra Mundial e um estudo sobre inteligências artificiais. É, e vale lembrar, antes da gente mergulhar nisso, que a nossa intenção não é tomar partido, tá? Tem muito discurso político intenso nessas fontes. A nossa ideia é dissecar os fatos frios. Bom, vamos desempacotar isso então. A ideia central que emerge de toda essa informação parece, sei lá, um roteiro de ficção científica especulativa. E se a chave para entender o que está acontecendo no Oriente Médio hoje é passar por táticas de interceptação de drones da Ucrânia, usinas de água no deserto e um algoritmo de IA. O fio condutor que liga esses três pontos que parecem, tipo, totalmente desconexos é a vulnerabilidade. Para entender a linha de frente do Oriente Médio hoje, o primeiro passo não é o olhar para as tropas no solo, mas sim para quem está ajudando a defender os céus do Golfo Pérsico. E a resposta para isso é Kiev. O que, sinceramente, é um salto geopolítico alucinante. Eu fiquei chocado. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia confirmou que especialistas militares ucranianos estão atuando fisicamente lá, nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, no Catar, no Kuwait e na Jordânia. Sim, e tem uma razão técnica muito específica para isso. Os ucranianos passaram anos sendo basicamente o laboratório de testes forçado dos drones iranianos Shade. Aqueles modelos bem baratos, né? Exato, aqueles mesmos que a Rússia usou aos milhares. Então a Ucrânia desenvolveu uma expertise de sobrevivência que é vital. Eles aprenderam na prática como criar essas malhas de defesa para interceptar essas armas de voo baixo. E agora eles estão exportando essa engenharia para proteger a infraestrutura dos países árabes. Mas, por que agora? O que eles ganham com isso no meio de uma guerra própria? Então, o que é fascinante aqui é a estratégia diplomática por trás desse movimento. Analistas tipos do IBEC observam que a Ucrânia não está enviando seus melhores técnicos para o deserto por pura solidariedade, sabe? Tem uma campanha agressiva de sobrevivência de Estado aí. Quer dizer, eles querem mudar a imagem deles, certo? Isso. Kiev percebeu que precisava mudar a imagem lá em Washington e na Europa. Eles não querem mais ser vistos apenas como aquele caso emergencial constante, que fica sugando recursos do Ocidente. Ao fornecer essa consultoria antiaérea de ponta para os aliados mais ricos dos americanos, a Ucrânia se posiciona como um parceiro estratégico a longo prazo, um produtor de segurança na guerra de drones. É uma tentativa de provar valor. Exatamente. É um pivô estratégico para garantir que o fluxo de dinheiro e armas continue chegando ao leste europeu. E como a gente viu nas fontes, a guerra da Ucrânia contra a Rússia se entrelaça com o Irão. O presidente Zelensky alertou que uma guerra longa no Oriente Médio é tipo o sonho de Vladimir Putin. Porque esgota as reservas dos Estados Unidos, né? Pois é. E a matemática explica o porquê. O gargalo industrial fica evidente quando a gente olha para os números. O Pentágono consegue produzir algo em torno de 60 a 65 mísseis interceptadores do sistema Patriot por mês. 60 por mês? Sim, o que dá um teto de cerca de 800 mísseis por ano. Isso num cenário mega otimista. Nossa. E aqui a realidade, tipo, bate de frente com a planilha do Pentágono. Porque os relatórios apontam que apenas no primeiro dia dessa atual escalada no Oriente Médio,
foram disparados 803 mísseis interceptadores. Em 24 horas, um ano inteiro de produção virou fumaça. A assimetria de custos é absurda. Estamos falando de disparar um míssil que custa milhões de dólares para derrubar um drone de 20 mil dólares montado com motor de cortador de grama. É como se a Ucrânia fosse uma startup de tecnologia militar pivotando o produto principal num novo mercado para provar o valor para os investidores, que seriam os americanos e europeus. É o equivalente financeiro a usar uma Ferrari para bloquear um carrinho de rolimã ladeira abaixo, sabe? E é por isso que a Ucrânia se tornou tão valiosa. Eles aprenderam a bater esses drones sem usar os Patriots. Uhum. Usando grupos de fogo móveis. Exato. Sensores acústicos que escutam o zumbido a quilômetros, refletores, metralhadoras pesadas. É uma defesa barata para um ataque barato. Mas isso levanta uma questão. Se a Ucrânia está exportando tanto conhecimento, o que exatamente esses países árabes estão com tanto medo de perder o solo? Porque se a defesa antiaérea está esgotada e a infraestrutura bilionária lá embaixo está exposta? Muito exposta. E a resposta para isso nos leva diretamente para o calcanhar de Aquiles físico da região. Os drones e mísseis não estão apenas mirando bases militares, sabe? Eles estão mirando a sobrevivência econômica e humana. A gente viu a escalada. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, deu aquele ultimato de 48 horas ao Irã sobre o bloqueio do Estreito de Hormuz e ameaçou destruir a maior usina iraniana. E para quem está acompanhando, o Estreito de Hormuz é a artéria jugular do mercado. Passam por lá 20% do petróleo e 20% do gás natural liquefeito, o GNL do mundo. E os ataques fizeram as seguradoras recuarem, travando tudo. E se os Estados Unidos de fato cumprirem a ameaça de mirar a infraestrutura iraniana? Bom, os alvos seriam as usinas a gás. O Irã gera quase tudo ali. Os americanos poderiam mirar a usina de Damavand, com 2.800 megawatts, ou Mazandaran, com 2.200. O que causaria um apagão colossal. Sim, um colapso em cascata. As bombas de água param, a internet cai. Seria um retrocesso enorme. Claro, evitando a usina nuclear de Bushehr para não gerar um desastre radioativo. Só que o Irã não vai ficar parado, né? Eles já ameaçaram retaliar. E o alvo dessa retaliação é assustadoramente específico. Eles miraram nas usinas de dessalinização do Golfo. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente entende o pânico. A Península Arábica depende dessas plantas. Tem cerca de 3.400 usinas de dessalinização no Golfo. Porque não tem rios perenes lá. A vida é mantida artificialmente. Isso. E países como Catar e Bahrein dependem delas para mais de 90% da sua água potável. O think tank CISIs aponta que destruir apenas as 5 maiores do Catar, por exemplo, causaria uma crise de desidratação urbana em 48 horas. Caramba! E o maior impacto apontado nos relatórios é o psicológico, certo? A destruição daquela ilusão de estabilidade. Exato! Se a água para de sair nas torneiras dos hotéis de luxo, os investidores somem da noite para o dia. E eles não voltam. Mas, pera, tem uma coisa aí que parece um tiro no pé. O quê? Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, de vez, e minar o canal, eles não estariam destruindo a própria rota de exportação de petróleo? Quer dizer, a economia deles já vive sufocada por sanções. Destruir a passagem não é suicídio econômico? Essa é a grande questão. Sobre a lente da economia normal, sim, é suicídio. Mas tem uma análise comportamental por trás disso, que a gente vai ver mais a fundo daqui a pouco, que explica exatamente essa lógica do desespero. Porque a vulnerabilidade extrema no Golfo não afeta só quem está lá. A possibilidade de um colapso na energia global alimenta uma narrativa muito maior. A narrativa de uma terceira guerra mundial em expansão, e é muito louco ver como a própria página da Wikipédia sobre a Terceira Guerra Mundial documenta isso, trazendo até aquela famosa frase do Papa Francisco sobre uma guerra mundial aos pedacinhos. E as observações do Papa Leão XIV, em 2025, também alertando para essa fragmentação global. E aí entra a mídia e os centros de estudo, como foi apontado no artigo da Sputnik Brasil, e em outros textos que questionam abertamente se as forças dos Estados Unidos dão conta de sustentar múltiplos conflitos. Descrevendo as forças americanas como fracas ou sobrecarregadas, né?
o que é um debate pesado. Sim, e olhando com imparcialidade para os fatos. Washington enfrentando frentes na Ucrânia e no Oriente Médio ao mesmo tempo. Exige muito aço da mesma siderúrgica. Exato. E isso fortalece indiretamente a Rússia, que lucra horrores com a alta do petróleo para financiar sua própria economia de guerra, e altera totalmente o xadrez com a China, que aproveita o vácuo no Indo-Pacífico. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque com política interna, falta de mísseis, usinas de água vulneráveis e fantasma de guerra mundial, a névoa da guerra fica espessa demais. Como os humanos dão sentido a todo esse caos? A verdade, nós não damos. Nós pedimos para uma inteligência artificial fazer isso. Exatamente. E é aí que entra aquele estudo fascinante do Akaív. Quando a IA navega pela névoa da guerra. Eu fiquei muito curioso com a premissa. Eles testaram modelos de linguagem de grande escala, os LLMs, alimentando eles com notícias limitadas a 11 nós temporais. Sim, nós temporais durante o início desse conflito de 2026. Por exemplo, a IA recebia dados até o minuto da operação Epic Fury ou logo após o ataque aos petroleiros. Tipo, ela não sabia o futuro, não tinha lido os livros de história de amanhã. Perfeito. Ela só sabia o que estava disponível publicamente até aquele segundo. E os resultados da análise que essas máquinas fizeram são impressionantes. Em vez de prever um apocalipse nuclear, como os políticos estavam gritando, as IAs previram uma guerra regional globalizada. Guerra regional globalizada. O que isso significa na prática, segundo elas? Significa que as IAs entenderam perfeitamente a lógica econômica do desespero. Elas mapearam que os tiros ficariam no Oriente Médio, mas o estrago seria global por causa da cadeia de suprimentos. E é aqui que a IA responde aquele seu questionamento de antes. O do Irã dá um tiro no pé bloqueando Hormuz. Esse mesmo. A IA concluiu que, diante de uma ameaça existencial, como a ameaça de decapitação da liderança iraniana, o Irã iria sim bloquear o estreito, mesmo destruindo suas próprias exportações. Caramba. Porque para a IA, a matemática é fria. A sobrevivência política e a vida dos líderes supera qualquer alto interesse econômico normativo. É a única alavanca de chantagem que resta para eles. Faz todo sentido, os custos irrecuperáveis e a pressão de dissuasão. Eu fiquei maravilhado em como a máquina separou a retórica inflamada da verdadeira doutrina militar. E o relatório da IA também previu o lance do Catar, né? Bom, a IA antecipou que o Catar, pausando o gás GNL por medo de ataques, causaria uma guerra de lances feroz entre a Europa e a Ásia. Países ricos pagando o que não têm pelas últimas cargas no mar, enquanto nações em desenvolvimento ficam no escuro. Isso levanta uma questão importante, sabe? Como essas IAs preveem o fim da guerra? Isso é o mais tenso. Porque elas não preveem um acordo de paz com aperto de mãos, né? Não mesmo. Elas preveem um impasse doloroso, o que os teóricos chamam de herding stalemate, um fim ditado puramente pela exaustão econômica e pela falta física de munições, o esgotamento daqueles Patriots que a gente falou no começo. Bem, isso sintetiza a nossa jornada de hoje para quem acompanha a nossa análise. A gente começou com drones ucranianos no deserto do Golfo, passou pela ameaça de secar a água potável dos árabes e encarecer o petróleo de todo mundo, e vimos como as superpotências estão sendo testadas até o limite absoluto. Tudo isso sendo dissecado, sabe, de forma incrivelmente pragmática por algoritmos de inteligência artificial. Então, o que tudo isso significa? Acho que o significado maior é que a gente precisa olhar para os dados invisíveis. E isso me leva a uma reflexão final baseada nesse material todo, que é bem perturbadora. Pode falar. Vimos que a IA possa me calcular o exato ponto de exaustão econômica onde essa guerra se torna insustentável, né? A questão que fica para nós pensarmos é a seguinte: se algoritmos compreendem as restrições logísticas e o limite da dor econômica muito melhor do que os líderes políticos, não estaremos muito distantes do dia em que o fim de uma guerra não vai ser decidido por diplomatas numa mesa de negociação, e sim por uma IA notificando silenciosamente os governos de que eles estão matematicamente falidos. Essa é uma pergunta que fica martelando na cabeça. Se a matemática vai sobrepor a diplomacia? Bom, muito o que se pensar. Agradeço muito por acompanharem a nossa análise profunda de hoje e até a próxima.